paz do Senhor Jesus. O meu desejo é que todos estejam bem para a glória do nosso Deus. Quero agradecer a Deus por nos dar o privilégio de participar também desta dinâmica com os adolescentes aí do Templo Matriz em Jaboatão. Deus abençoe cada um, Deus abençoe a direção da União. Quero também deixar a minha gratidão ao nosso pastor Elci, o nosso coordenador, também o nosso assistente, a todos que formam a direção da União de Adolescentes e toda a União de Adolescentes aqui do Templo Matriz. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Foi-me dado a grande responsabilidade de trazer um resumo do capítulo 5 da Epístola Universal do Apóstolo Tiago, do versículo de número 7 até o versículo de número 20. Daí, de uma forma muito sucinta, eu quero trazer um resumo sobre esse texto ou sobre esses textos que nós estaremos abordando. A epígrafe do capítulo 5 e o versículo 7 é esta: exortação à paciência. E aí vem falando acerca do juramento, da oração e da conversão de pecadores. Pois bem, lendo o texto, como falei, para trazer este resumo, o Senhor ministrou no meu coração algumas verdades, alguns pontos, e de uma forma muito sucinta eu queria trazer para os irmãos que estão acompanhando através desta dinâmica, deste trabalho com os adolescentes aqui do Templo Matriz. O primeiro ponto que eu queria tratar sobre os irmãos é o versículo 7 e o versículo 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. O primeiro ponto que eu queria destacar é paciência para a vinda iminente do Senhor Jesus. Nós sabemos que Jesus vai voltar a qualquer momento, isso é fato. Mas, enquanto ele não volta, nós devemos permanecer na mesma fé, no mesmo amor, na mesma comunhão, tendo a certeza de que a qualquer momento o nosso Mestre voltará e nos levará para onde ele está. Esta verdade também nós podemos encontrar na primeira epístola universal, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18, o apóstolo disse: filhinhos, é já a última hora. Jesus também falou sobre esta verdade em Apocalipse, no capítulo 3 e o versículo 11, dizendo: eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, primeiro ponto, paciência para a vinda iminente do Senhor Jesus. Segundo ponto é paciência no sofrimento. Versículo 10 e o versículo 11, o apóstolo Tiago fala sobre esta questão do sofrimento. Inclusive, ele apresenta Jó, o patriarca Jó, como um dos homens de grande sofrimento na vida, mas que foi paciente. Tiago até diz: ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então nós temos que aprender neste segundo ponto sobre paciência no sofrimento. Não é fácil, sofrer não é bom, mas o sofrimento nos faz conhecer mais sobre o nosso Deus. O salmista disse no Salmos de número 40, e o verso 1: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Terceiro ponto é a segurança no que fala. Versículo 12, Tiago disse que a nossa palavra tem que ser sim, sim, e não, não. Em outras palavras, a NVT usa uma expressão muito linda que eu acho, quando diz assim: se você falar sim, você deve segurar o sim que você falou. Se você falar não, você deve segurar o não que você falou. E meditando nisso, a gente consegue entender que o crente deve ter segurança naquilo que fala. Nós não podemos ter duas palavras, nós não podemos
abrir espaço para que as pessoas desacreditem da nossa palavra. Pelo contrário, como crente em Jesus que somos, as pessoas devem acreditar naquilo que nós falamos. Jesus, ele falou em Mateus capítulo 5, versículo 37, justamente isso que Tiago fala também. Jesus diz: portanto, seja o vosso falar sim, sim e não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. Então, o terceiro ponto que nós aprendemos é a segurança no que fala. O crente deve passar firmeza também nas suas palavras. Quarto ponto é a eficácia da oração. Do versículo 13 ao versículo 18, Tiago traz essa narrativa sobre a importância da oração e a eficácia desta oração. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ele faz menção também a Elias, que era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orando, o céu se abriu e veio chuva sobre a terra. Então, a oração, ela traz resultados. A oração, ela traz respostas. Em último lugar, o quinto ponto que eu quero falar é sobre o aconselhamento cristão, que está no versículo 19 e o versículo de número 20. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro o seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Nós, como crente em Jesus, temos a responsabilidade de aconselhar aqueles que se afastaram ou aqueles que estão se afastando dos caminhos do Senhor. O apóstolo Paulo falou em Gálatas, no capítulo 6, o versículo 1, que esse conselho deve ser de forma amorosa, de forma sensata, de forma inteligente, para que nós possamos trazer os que estão distantes para perto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ficam esses pontos para nós estarmos aí meditando e refletindo. Paciência para a vinda iminente do Senhor Jesus, paciência no sofrimento, segurança no que fala, a eficácia da oração e o aconselhamento cristão. O meu desejo é que Deus abençoe sua casa, abençoe sua família. Forte abraço, Deus abençoe em nome de Jesus. Paz do Senhor.